Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. O que representa a FAPESP para pesquisa e inovação no estado de São Paulo? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Em 2022, a FAPESP fez 60 anos. Vejam vocês, 6 décadas de atividade pela ciência, pela pesquisa e pela inovação. As comemorações tiveram início com um belo concerto de música clássica, que homenageou as mais de 650 mil vítimas da Covid aqui no Brasil, muitas das quais poderiam ter sido evitadas se não fosse a irresponsabilidade do governo federal. Mas a FAPESP não parou por aí. Durante as comemorações, anunciou novos investimentos em pesquisas de cerca de R$1 bilhão no próximo período. O anúncio foi feito pelo presidente da FAPESP, ex-reitor da USP, professor Marco Antônio Zago, e ganhou destaque a formação de 3 centros de pesquisa em engenharia, em parceria, vejam vocês, com a farmacêutica GlaxoSmithKline, que é uma das maiores do mundo, e o Hospital Albert Einstein na área de imuno-oncologia. Outro centro de pesquisa em engenharia foi assinado para começar os trabalhos com a Ericsson, uma empresa sueca, e a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, para exatamente pesquisar redes e serviços inteligentes. E o terceiro com a Embraer e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, exatamente na área de mobilidade aérea. Veja, esses 3 centros se somam aos 15 outros que essa FAPESP já mantém, já financia há um bom tempo, e cuja missão é apoiar a pesquisa orientada a problemas, que vai resolver questões profundas que afligem a indústria, que afligem os serviços, que afligem o comércio, a agricultura, que afligem em geral a nossa própria sociedade. Além, evidentemente, da FAPESP sempre ter uma permanência num apoio à pesquisa regular, que é feita em nossas universidades, em nossos institutos, de forma muito intensa aqui no estado de São Paulo, mas não só. Vejam, nesses 60 anos foram mais de 180 mil bolsas de apoio à formação de novos pesquisadores que apresentaram resultados em várias dimensões, em várias áreas, para resíduos, embalagens, biofármacos, medicamentos, novas drogas, todo o debate na área social, na área de desigualdade, na área de pobreza, veja, saúde, sustentabilidade, a digitalização da economia e, mais ainda, a FAPESP estimulou muito a formação de pesquisa voltada para ajudar as políticas públicas de qualidade, elevar a qualidade das políticas que precisam urgentemente subir de patamar. Professor, o trabalho desenvolvido pela FAPESP é muito importante e amplo. A FAPESP é uma referência para todos nós que merece os nossos parabéns pelo reconhecimento. Sem a FAPESP, a pesquisa paulista e a inovação perderiam muito da força que conseguiram acumular. Não só no estado de São Paulo, como eu já disse. E mais ainda, dada a condução errática e equivocada do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações pelo governo federal, é sempre bom lembrar que sem a FAPESP o Brasil perderia hoje a principal agência de fomento à pesquisa do país. Então deixamos aqui um grande abraço de reconhecimento e gratidão a essa instituição poderosa e valiosa que é a FAPESP. Até mais. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, placas nas artérias do pescoço estão associadas a risco ainda maior de AVC? Já se sabe que até 20% dos casos de AVC isquêmico podem ser causados por
placas de gordura nas artérias do pescoço. Ou seja, essas placas de gordura que obstruem quase completamente as artérias cervicais podem levar à diminuição da irrigação sanguínea cerebral, mas também à formação de pequenos coágulos e se desprendem dessas artérias e acabam caindo na circulação e entupindo as artérias do cérebro. Mas um estudo realizado por pesquisadores alemães e publicado essa semana no Journal of American College of Cardiology, um importante jornal americano, sugere que esse risco pode ser ainda maior. Neste estudo, os pesquisadores alemães seguiram por até 30 meses quase 200 pacientes que tinham tido um acidente vascular cerebral isquêmico no território da artéria carótida, artéria do pescoço, e avaliaram esses pacientes com uma ressonância de múltiplas sequências para identificar placas nas carótidas e alterações que sugerissem vulnerabilidade dessas placas. Durante esse segmento de 30 meses, aconteceram novos AVCs isquêmicos ou ataques isquêmicos transitórios em até 22% desses pacientes, e isso foi muito mais frequente nos pacientes que tinham placas vulneráveis nas artérias cervicais. Como conclusão do trabalho, os pesquisadores sugerem a utilização de ressonância de alta resolução, de preferência nos primeiros 10 dias após um AVC isquêmico, justamente para buscar essas placas vulneráveis nas artérias carótidas como potenciais causas de AVC de origem determinada. Acabamos de ouvir o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? É possível controlar as Big Tech, as grandes conglomerações das telecomunicações e do conteúdo digital que dominam os principais mercados globais? O que é, de fato, desejável no momento em que a situação de guerra também leva a uma unidade nacional e a uma unidade de fornecedores de infraestrutura de telecomunicações do Ocidente e concorrentes que estão no Oriente, seja na China, na Rússia ou mesmo no já famoso, já célebre celeiro de capital intelectual, que é esse leste europeu, né? Inclusive Ucrânia, Polônia, tem vários países aí que colhem os frutos de muitos anos de investimento em educação e tecnologia. Faz parte dessa guerra também a questão de saber se é viável ou até desejável que as nossas comunicações, as telecomunicações em escala mundial sejam feudalizadas, controladas por blocos regionais, uma internet da União Europeia, uma internet das Américas, outra da Ásia ou da Eurásia. As fronteiras da geopolítica também são digitais e o controle sobre as grandes empresas, que estava nas manchetes até o final do ano passado nos Estados Unidos, de fato, praticamente desapareceram. O que a gente vê agora é justamente um reforço da tendência de concentração, haja vista a aquisição recente do Twitter pelo milionário que acha que sustentabilidade e governança é fake news. Então essa é a situação, e acaba de sair uma análise, inclusive um estudo de mais de 700 artigos publicados na cobertura de mídia dos Estados Unidos sobre exatamente esse conluio, né, essa articulação entre Google, Amazon, Facebook e Apple. Então tem um movimento antitruste contra a concentração de poder. Houve várias denúncias, inclusive dessas empresas, com relação aos efeitos das mídias sociais sobre o comportamento de crianças e jovens. Bem, agora essa guinada acontece, mas até 2020 esse estudo mostra como que essa questão ela está enquadrada, né? Como é que essa controvérsia está enquadrada nas manchetes, nas pautas, nas fontes que são ouvidas, nos símbolos que são usados e nas soluções que são propostas para os problemas ligados à extrema concentração de renda, de poder militar e, claro, de tecnologia, de informação e de comunicação. Muitas das reportagens enfatizam os benefícios da Big Tech. Professor, quais seriam esses benefícios? Produtos são mais baratos, mais fáceis de acesso, produtos e serviços. A mídia americana, principalmente, fala da importância para a economia norte-americana e para o mercado acionário da existência desses gigantes tecnológicos, e muitos também, nesses últimos 2 anos,
andaram dando ênfase no papel central na emergência, na pandemia, né? Como foi importante, de fato, para muita gente acessar de mil e uma maneiras essas redes que são, afinal, controladas por grandes conglomerados americanos. O Brasil não é exceção. E há muita gente hoje discutindo sobre, afinal, quem vai controlar? Quem é controlado? Existe regulação? A tal da governança, justamente. E muita gente começava a ver, pelo menos até 2020, 2021, né, uma preponderância de reportagens mostrando essas iniciativas contra a concentração, antitrust. Começou inclusive uma narrativa, né, de uma aliança bipartidária antitrust, uma aliança bipartidária, democratas e republicanos, superando suas confrontações em muitos assuntos, para colocar na ordem do dia o poder monopolista dessas grandes empresas de tecnologia. Novas possibilidades de organização terão que passar por tecnologia, seja para vacinas, seja para controle, inclusive, de tráfego aéreo, inclusive circuitos internacionais de transferência de dólares, de euros e criptomoedas, Bitcoin e semelhantes. Então, o eixo de poder, o eixo de dominação, hoje passa no capitalismo global pelas Big Tech. A gente volta daqui a 2 semanas comentando as tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. A coluna de hoje questiona a efetividade da prática de atividade física realizada de forma intensa, em comparação aos exercícios realizados de forma leve ou moderada. Segundo o professor Fará, a atividade física intensa tem se mostrado mais eficaz, porém tem seus inconvenientes, porque vai depender do condicionamento físico de cada praticante. Vamos ouvir? Olá, ouvintes. É muito comum ouvirmos falar que a prática da atividade física realizada com alta intensidade é mais efetiva do que a praticada de forma leve a moderada. A atividade física praticada de forma intensa é mais produtiva, sim, mas qualquer erro na dosagem ou na periodização, e é muito comum isto acontecer, pode trazer consequências como lesões e até a interrupção da atividade física praticada. Em artigo publicado no European Heart Journal, os autores afirmam que quando aumentamos os passos de uma caminhada, automaticamente aumentamos o volume máximo de oxigênio, que é um bom parâmetro da intensidade do exercício, independentemente do sexo, idade e nível de sedentarismo. É fato que o aumento da intensidade da prática da atividade física é melhor para os ganhos de desempenho e parâmetros de saúde também, mas não devemos começar esta prática com intensidade alta. Devemos começar com intensidades leves a moderadas, para chegar na intensidade alta, que é o que desejamos. Devemos nos preparar com o trabalho de base para conseguirmos suportar a alta intensidade da modalidade escolhida. Como já dito, se começarmos com a prática muito intensa, o risco de lesão é muito alto, ou até não aguentarmos cumprir a programação planejada e nos frustrarmos, e causando a interrupção dessa prática. Lembrando também que não é a atividade física que é intensa, mas sim a forma que a praticamos. Um exemplo é a caminhada e a corrida. Dependendo de como caminhamos, pode ser mais intenso do que um trote leve. Professor, como identificar se a intensidade está adequada ao nível do condicionamento físico? Quando a intensidade vai aumentando, os parâmetros mais comuns e de fácil observação é a elevação da frequência respiratória e da frequência cardíaca. E também é muito comum nós não conseguimos conversar durante essa prática. Quando aumentamos a intensidade, a necessidade de oxigênio aumenta, e esses parâmetros citados são sinais de alerta. Por isso é importante nos prepararmos para essa situação, começando com a intensidade leve a moderada e depois ir aumentando gradativamente. É mais seguro e temos a certeza de que praticaremos a atividade física escolhida por mais tempo e ao longo da vida, e isso é muito saudável.
Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, conte para os nossos ouvintes sobre a sua nova exposição no Museu Judaico de São Paulo. Oi, Lila, é verdade, eu acabo de abrir uma nova exposição, a exposição está no Museu Judaico de São Paulo, é a primeira grande exposição do museu de 2022, é uma mostra inédita que foi concebida especialmente para esse lugar. Nessa exposição eu investigo a genealogia e as estéticas do preconceito racial embutidos em nomes populares e científicos que são dados a plantas como judeu errante, orelha de judeu, Maria sem vergonha, bunda de mulata, caatinga de mulata, ciganinha, chá de bugre, entre muitos outros. Essa mesma lógica dos nomes científicos, ela aparece em vários idiomas, não apenas na língua portuguesa, e também entre os nomes científicos, nos quais são comuns palavras como virgínica, virginicum e virginiana, para designar flores brancas, kafir, que é uma palavra altamente ofensiva aos negros e considerada na África subsaariana um equivalente da palavra nigger, uma palavra que hoje se convencionou de chamar de N-word, pelo grau de violência social que ela carrega. Um dos ícones da exposição é uma planta super popular, a planta judeu errante, que deu origem a toda a minha pesquisa. A senhora poderia falar mais sobre a planta judeu errante que deu origem à sua pesquisa? Essa planta judeu errante, ela é uma lenda medieval que foi um dos baluartes da propaganda nazista, e essa é uma história altamente antissemita e é uma das muitas expressões depreciativas que é usada contra os judeus. Eu tomei contato com essa planta de forma acidental, eu ganhei uma judeu errante e, desconcertada com o nome da planta, parti para uma pesquisa acerca das relações entre taxonomia e preconceito. E foi essa pesquisa, essa reunião aí de centenas de nomes científicos e populares, que se eu incluísse nessa conta as plantas que têm nomes misóginos e machistas, já passaria para mais de 3.000. Essas plantas, elas foram trabalhadas com inteligência artificial e também exploradas em um ensaio audiovisual que está presente na mostra, e são utilizadas também num jardim que eu chamo de Jardim da Resiliência, que é uma das principais obras da exposição, onde as pessoas podem tomar contato com essas plantas que são muito comuns, como costela de Adão, que é nome mais machista do que isso, e a mostra tem tido uma repercussão impressionante. Só no primeiro fim de semana, nós já tivemos aí mais de 2.000 visitantes. Bom, a mostra fica em cartaz até o dia 18 de setembro. Eu espero vocês lá e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor, qual vai ser o tema de sua coluna de hoje? Leila e ouvintes da Rádio USP. Vira e mexe, a cidade aparece aqui no primeiro plano, nessa coluna da quarta-feira, sobre cultura. Elas são fascinantes, né? Porque elas operam como uma segunda natureza. Uma natureza de ordem artificial, construída, manipulada, fruto exclusivo do engenho humano, eu diria até do antropoceno. Carregam em suas estruturas modelagens, topologias, topografias, volumetrias, construções, superfícies, marcas, gestos, caligrafias dos processos civilizatórios. São verdadeiros palimpsestos, obras no e do tempo, uma vez que recebem constantemente novas e renovadas escrituras, como estão sujeitas não só a apagamentos, como destruições. O Rio de Janeiro, assim como Caracas, na Venezuela, e Istambul, na Turquia, convivem com reminiscentes da primeira natureza, a natureza natural, uma vez que estão demarcadas pelas águas e ou pelas montanhas, né? Já Tóquio, São Paulo e a Cidade do México são ambiências urbanas quase desprovidas dos referenciais dessa natureza natural. São, na verdade, ou na essência, introspectivas. A Cidade do México despertou essas reflexões presentes nas últimas colunas, uma vez e talvez principalmente por ser palco de distintos processos civilizatórios. Nessa reflexão, como o senhor vê a Cidade do México que visitou recentemente? Por alguma razão, eu me lembrei de um filme muito poderoso, que é do cineasta alemão Werner Herzog, A Caverna dos Sonhos Esquecidos. Ali está muito claro como que essa nossa existência se relaciona a um mundo dinâmico, ou a um mundo em constante dinamismo, né? E é assim que, de certa maneira, me vem essa Cidade do México. Claro, uma vez que na sua base, né, na sua aparência atual, ela se relaciona mais fortemente com o legado colonial, mas também com esse legado modernizante, né, do modernismo, seja o mexicano, seja de influência internacional, né? Mas na base de tudo isso está a cidade azteca, Tenochtitlan, que foi o grande centro urbano anterior à invasão do colonialismo europeu. Uma cidade portentosa, construída e mantida por tecnologias muito avançadas, né, desenvolvidas pelos aztecas. Mas essa ideia da caverna, né, do Herzog e desse mergulho nessas ambiências, no caso, urbanas, de certa maneira estão fortemente relacionadas à presença dos muralistas na Cidade do México. Em especial, eu diria, Orozco, por sua obra extremamente potente, expressionista, né, e impactante. E é essa sensação, esse impulso, essa potência dessas obras que permanecem no tempo que eu compartilho com vocês, ouvintes. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.